Você já sentiu como se os seus estudos não estivessem funcionando muito bem? Como se eles não estivessem sendo eficientes, ou até como se você não soubesse estudar direito? Já se sentiu indisciplinado e sem foco para poder estudar o que você precisa? Hoje eu vou te dar 5 dicas que são comprovadas e que também funcionaram e funcionam para mim em relação aos estudos, que vão te deixar mais disciplinado e mais focado no que você precisa estudar. A primeira dica é se organizar. Pode parecer meio óbvio ou até repetitivo, porque muitas pessoas falam isso, mas se organizar faz uma diferença muito grande nos seus estudos. É muito importante que você se acostume a ter uma agenda, um planner, alguma coisa que te ajude a se organizar. Pode ser a agenda, por exemplo, do Google, calendário. Você pode baixar aquelas agendas que tem no Pinterest, é só você pesquisar agenda ou planner, que vai aparecer para você se organizar nos seus estudos, nos seus horários, nos seus afazeres. Isso é muito importante porque você vai ter um controle maior do que você precisa fazer e quando você precisa fazer. Um outro ponto que eu acho muito importante em relação à organização é você se organizar por pequenas metas e ter uma organização que seja mensal, semanal e diária. Por exemplo, o planner mensal vai ser sobre uma meta maior que você quer cumprir. O planner semanal é muito bom porque você vai se organizar em relação ao que você quer e precisa fazer durante aquela semana. Então, se você tem uma prova na semana seguinte, se você tem uma semana de provas na semana seguinte, você pode se organizar em relação aos conteúdos que vão cair naquela prova e estudar um pouquinho cada dia. Você pode organizar, por exemplo, cada matéria das provas que você vai ter na semana que vem, em cada dia da semana, de segunda a sexta, dos dias que você tiver disponível. É importante você ter um planejamento diário, que é o que você vai fazer em cada dia. Se você colocou que segunda-feira você vai estudar português e filosofia, então na segunda-feira você vai separar que assuntos de português você vai estudar, o horário que você vai estudar e da mesma forma para qualquer outra coisa que você fosse organizar. E um ponto muito importante que você precisa lembrar é que você tem que ser realista com as suas metas. Por favor, não vai inventar metas e um monte de afazeres para o mesmo dia, para a mesma semana, querendo fazer um monte de coisa de uma vez, porque você vai acabar só se frustrando. Se você colocar metas e afazeres e organizar a sua agenda de forma irrealista, você não vai conseguir cumprir e vai só acabar se frustrando, e isso não vai ser bom para a sua produtividade e para os seus estudos. A segunda dica é sobre intervalos e pausas. Isso vai deixar o seu estudo muito mais leve e também pega um ganchinho ali na dica de ser realista. Uma coisa que ajuda muito nos seus estudos é sempre você pegar uma matéria ou um tópico mais difícil do que você precisa estudar e intercalar ele com o mais fácil ou com alguma coisa que você já tem mais facilidade. Por exemplo, eu tenho facilidade em humanas e linguagem e não tenho muita facilidade em exatas. Então, quando eu vou estudar exatas, eu sempre intercalo com humanas, por exemplo, para que não fique tão cansativo. Isso vai trazer uma sensação de dever cumprido e você realmente vai ficar aliviado de estar fazendo uma rotina, um cronograma que você consegue cumprir e que não fica tão cansativo assim. Não se esqueça de fazer pausas, se hidratar bastante e ter pausas para lanche também entre seus estudos. É bom você ter uma garrafinha perto de você também, para que você não se esqueça de se hidratar, deixar uma garrafa perto. E também tenha pausas, por exemplo, se você estiver estudando à tarde, faz uma pausa ali no meio da tarde para você fazer um lanche rápido ou prepara ele antes de começar a estudar e deixa ele ali pré-pronto só para você pegar, comer e voltar aos seus estudos. Mas não fique sem comer, sem se abastecer. Isso é importante para que isso não seja tão exaustivo e não sugue tanto da sua energia. Agora vamos para a terceira dica. Essa dica é extremamente importante e é sobre como você começar a ter disciplina. Se você se sente disciplinado nos seus estudos, de forma que você não consegue se concentrar direito, provavelmente está relacionado às suas distrações, porque na verdade você se distrai muito e por isso não consegue focar. Esse é um ponto muito importante em relação a ter foco nos estudos. Você tem que eliminar os estímulos ruins. Elimine todos os estímulos ruins que estão ao seu redor no momento de estudar. Eu considero que o principal estímulo ruim que faz com que você não consiga se concentrar é o celular. Então, quando você for estudar, não fica no celular.
tenta usar sempre o computador, usar livro, usar caderno. Se você não tiver computador e se você precisar realmente ver alguma coisa no celular, pega ele ali, vê tudo que você precisa e depois coloca pro lado o mais rápido que você puder. Ou se for só para ler alguma coisa, deixa ele no modo avião para não ficar chegando notificação. Porque o celular, por ter as redes sociais dentro, por ter jogos nele e muita coisa que a gente usa pessoal, acaba que qualquer coisinha você se distrai, sabe? Você pega o celular para ver um artigo, para pesquisar alguma coisa e daqui a pouco, quando você vê, você já tá mexendo no Instagram. Então deixe ele longe e no silencioso pro seu próprio bem. Além disso, deixe TV, desenhos, sabe? Quem tem irmão em casa, que às vezes fica assistindo TV perto de você, não inventa de estudar na sala, no lugar onde tem uma pessoa mexendo no celular do seu lado, a outra assistindo TV, a outra vendo filme. Não fica num lugar que tem muita coisa ao seu redor que pode te distrair. Então, se é para eliminar os estímulos ruins, o que eu devo fazer? Apostar em estímulos bons, estímulos certos, que vão te ajudar a ter mais foco, concentração nos estudos. Quando você vai para a escola, para o cursinho, para a faculdade, enfim, ou até mesmo para o trabalho, ou vai sair para algum lugar, você se arruma, toma um banho, se arruma e vai. O seu cérebro está entendendo que você tem um compromisso. Então, quando você for estudar, se você se sente muito cansado, dá um sono na hora de estudar, então começa a fazer isso. Eu fiz muito isso e faço até hoje. Tomar um banho antes de estudar, vestir uma roupa, assim, você ficar de pijama em casa. E aí você vai para uma mesa de preferência, para que você não precise ficar deitado ou sentado. Outras coisas também que podem te ajudar são estímulos em relação a coisas que você gosta. Então, por exemplo, isso vai depender muito de você também, se você gosta dessas coisas que eu vou citar aqui ou não. Mas você pode testar e ver o que funciona ou não funciona pra você. Eu gosto de música. Uma coisa que me ajudou muito foi colocar jazz, uma música calma. Você pode procurar no YouTube, tem muitas músicas. Você coloca playlist de estudo, jazz, enfim, que vai aparecer várias playlists de 1 hora, 2 horas, que você deixa tocando enquanto você estuda, porque essa também é uma forma de você se concentrar melhor. Além disso, você pode dar um estímulo de alguma coisa que você realmente gosta. Por exemplo, você deixar um chocolate separado para quando você der uma pausa nos estudos, terminar de estudar uma matéria e você comer aquele chocolate. Gente, isso é como se fosse uma recompensa para o seu cérebro, é muito bom. Uma coisa também que eu gosto de fazer é quando eu vou estudar, eu às vezes faço uma xícara de café com leite, de cappuccino, para deixar ele do lado e eu ir tomando aos poucos, porque eu gosto muito, então é uma coisa que dá uma recompensazinha para que o estudo não fique tão desgastante. A ideia aqui é deixar o estudo interessante e leve. O ambiente também é um estímulo e muito grande, na verdade é um dos principais estímulos. Então, é muito importante que você mantenha o seu local de estudos organizado, mesa organizada, o quarto onde você estiver organizado, de preferência que seja um lugar bem silencioso. Se você está num local em que as pessoas ao seu redor são barulhentas, isso às vezes acontece, mas se você preferir ir para uma biblioteca, uma praça, uma cafeteria para poder estudar, isso também é válido, tá bom? Porque aí você também consegue mudar o ambiente, dar um estímulo para o seu cérebro de que aquilo ali está sendo algo legal, enfim. Você tem que ter em mente de que sim, é importante estudar, mas você é um ser humano, não se cobre tanto assim. Teste métodos de estudo, testa o máximo que você puder para você descobrir qual horário que você é mais ativo para estudar, se é à noite, se é à tarde, se é de manhã, para você entender a si mesmo. Teste métodos para que você descubra qual que funciona melhor, qual que não funciona, se misturar um método com outro. E mais uma vez, não esqueça dos descansos. Em relação aos métodos de estudo, depois eu posso fazer um vídeo falando somente sobre métodos de estudo, mas eu vou dar um exemplo aqui sobre mim. Tem um método chamado Pomodoro e que ele é sobre períodos que você estuda e também tem um período de pausa. Por exemplo, você estuda 25 minutos, descansa 5 minutos. Estuda mais 25 minutos, descansa 5 minutos. Para que o seu cérebro tenha um tempinho de descanso, tenha pausas entre um estudo e outro. Mas eu comecei a testar esse método e eu achei esses 25 minutos muito pouco, sabe? Eu estava começando a me concentrar e já tinha que dar uma pausa, então isso acabava me desconcentrando. E quando eu ia voltar,
era mais difícil de me concentrar de novo no que eu estava fazendo. Então eu comecei a mudar, testei. Olha, eu acho que eu posso deixar isso por mais tempo, então colocar 40 minutos e 10 minutos de descanso, 1 hora e 15 minutos de descanso. Sabe, você vai mudando, vai mexendo, vai testando vários métodos. Se um método não funcionou, tenta outro. Se de uma forma não está funcionando, tenta outra, tenta de novo, vai testando. Não se cobra porque você não consegue estudar como fulano, como ciclano. Preste atenção nas aulas, nas videoaulas que você for assistir, em tudo que você for ler, por favor, preste atenção. Uma coisa que me ajuda em relação à escola, em relação às provas, por exemplo, é sempre prestar muita atenção nas aulas dos professores, fazer perguntas, tirar dúvidas. Não tenha medo de perguntar. O professor está ali para responder suas perguntas, para te ensinar. Então não tenha medo de questionar, pesquisa, não fica com dúvida. E revisa logo a matéria assim que você aprender ela, ou até mesmo antes do professor dar, se você já souber qual a matéria que ele vai dar na próxima aula, porque isso vai fazer com que você consiga estudar melhor. E até quando você for ter uma prova, você vai meio que só ficar revisando e repassando o que você já entendeu. E quando você presta atenção as primeiras vezes e quando você realmente entende nas primeiras vezes que você tem aquele primeiro contato com aquele assunto, com aquele tópico, é mais fácil de você só compreender ele mais profundamente depois ou só revisar para ele fixar melhor na sua cabeça. Então preste atenção nas aulas, nas palestras que você for assistir, nos livros que você for ler. Preste bastante atenção, faça anotações, pesquise, tire dúvidas e faça o melhor para que você consiga realmente absorver todo o aprendizado possível. E lembre-se que de você ninguém jamais pode tirar o conhecimento que você tem. Eu espero realmente ter ajudado você com essas dicas. Deus te abençoe, esse foi o vídeo e até a próxima. Sempre intercalo com humanos, por exemplo, para que não fique tão cansativo. Às vezes não consegue estudar como você imagina ou não consegue estudar como você imaginava que conseguiria. De aprendizado é diferente do de outras pessoas. Esses métodos para poder deixar o seu estudo mais eficiente.